E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra, a filha de Egídio, vai chegar na fazenda do pai e já vai receber a ordem dele de seduzir João Pedro para atingir Zé Inocêncio. Ela vai colocar o plano em ação, sem contar que o cramulhãozinho fosse soprar tudo no ouvido de Zé Inocêncio, que vai se desesperar com a tocaia. João Pedro acaba caindo no plano de Sandra e Egídio e fará algo terrível contra o rapaz, deixando Zé Inocêncio desesperado. O coronel vai mostrar todo o seu amor pelo filho pela primeira vez, para tentar salvar sua vida. Nem que para isso tenha que fazer uma loucura e colocar em risco sua própria vida para salvar a de João Pedro. Sandra vai se desesperar ao perceber o rumo que as coisas levaram. Ela diz: "Me perdoe, João Pedro, eu não queria que isso acontecesse com você. Não imaginava que Painho fosse fazer isso." Mas o que Sandra não imaginava era que o mal já estava feito e não haveria como voltar atrás. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Sandra chegar na fazenda de Egídio e Dona Patroa de surpresa. O coronel vai chamar a filha para conversar com ela sós e diz: "Filhinha amada, você chegou numa ótima hora. Vou precisar muito da sua ajuda, mas é melhor que todo mundo ache que eu não gostei que você voltou desse jeito." Sandra revira os olhos enquanto dá um sorriso e afirma: "Tá bem, Painho, posso lhe ajudar com o que você precisar, mas quero ser muito bem recompensada por isso, hein?" Egídio faz carinho na filha e responde: "Meu amor, se você conseguir fazer o que eu tô precisando, vou lhe tratar como uma verdadeira rainha pra sempre nessa casa." Sandra sorri e pergunta: "Ah é? Eu posso saber no que devo te ajudar?" Egídio tira seu celular do bolso, mostra uma foto de João Pedro e fala: "Tá vendo esse moleque aqui? É João Pedro, filho de Zé Inocêncio. Eu quero que você seduza esse traste, para que a gente possa atrair ele para uma armadilha. Com isso a gente vai atingir aquele coronel maldito em cheio." Sandra observa a foto de João Pedro e fala: "Entendi, seduzir ele vai ser bem fácil pelo visto. Mas vem, você quer matar o menino, é?" Egídio se faz de vítima e responde: "Que isso, minha filha? Nunca seria capaz de matar ninguém. Eu só quero dar um susto nele para atingir o Zé Inocêncio, para ele não se meter a besta comigo, porque não quero que aquele maldito faça com a gente o mesmo que ele fez com o meu painho Firmino." Sandra afirma: "Ah, tá. Se não tiver nenhuma morte ou algo do tipo, beleza. Porque eu não teria coragem de matar ninguém. Já vou avisando." Egídio abraça a filha e fala: "Fique tranquila, meu amor. Você não vai precisar fazer nada disso." Sandra sorri aliviada e Egídio começa a explicar seu plano para a filha, que fica empolgada ao saber que vai conseguir ajudar o pai a não perder tudo. Mas quando Dona Patroa se aproxima deles para cumprimentar a filha, eles mudam de assunto para que a dona de casa não descubra toda a verdade, pois é um segredo apenas de Egídio e Sandra. Dona Patroa percebe que eles estão estranhos e fala: "Vocês por acaso estão me escondendo alguma coisa? Tô achando os dois estranhos demais, muito nervosos." Egídio e Sandra se olham e ele diz: "Estranhos? É isso, Dona Patroa? Isso é coisa da sua cabeça. Eu tava morrendo de saudade de minha filha amada." Egídio abraça a Sandra para disfarçar e dá um cutucão nela para que ela perceba que está na hora de colocar o plano em ação. Sandra entende o recado e diz: "Ai, acabei de me lembrar que preciso dar um pulo lá na cidade para comprar uma coisinha. Preciso ir lá urgente." Dona Patroa estranha o comportamento da filha e fala:
Oxe, minha filha, mas você acabou de chegar e já vai sair? Sandra responde: vou sim, maninha, mas é coisa rápida. Vou num pé e volto no outro. Sandra se despede da mãe, pisca para Egídio e sai da fazenda com seu cavalo para já colocar seu plano de seduzir João Pedro em ação. Sandra passa com seu cavalo próximo à fazenda de Zé Inocêncio, conforme Egídio havia falado para fazer, e de longe avista João Pedro na plantação. Ela desce do cavalo e finge que está com algum problema para cavalgar. Sandra mexe na sela e fala um pouco mais alto: eu não acredito que isso aconteceu. Me ajuda, cavalinho, por favor. Isso aqui é quase o meio do nada. João Pedro ouve Sandra se lamentando e percebe que ela está sozinha e que algo aconteceu com seu cavalo. O rapaz se aproxima da moça para tentar ajudar e diz: oi, menina, tá precisando de ajuda aí? Sandra sorri ao ver que ele caiu em seu plano e responde: oi, sou Sandra, prazer, acho que tô precisando sim. Não tô conseguindo montar no meu cavalo, ele tá muito estranho. João Pedro responde: prazer, João Pedro, posso dar uma olhada? Talvez eu consiga ajudar. Sandra se faz de vítima e afirma: claro, aí se você conseguir me ajudar, vou ser eternamente grata. Não sei mais o que fazer para sair daqui, viu? João Pedro observa o cavalo de Sandra para ver se tem algo de errado com ele e nota que a sela está fora do lugar. O rapaz arruma a sela em cima do cavalo e fala: pelo que eu vi aqui, a sela estava torta, provavelmente estava machucando o cavalo, mas agora já arrumei e vai conseguir seguir caminho com ele de novo. Sandra aproveita a oportunidade para jogar seu charme em cima de João Pedro e responde: ai, João Pedro, você foi um verdadeiro herói para mim, salvou a minha vida. Sandra toca no peito de João Pedro de uma forma sedutora e ele fica um pouco nervoso com essa situação. João Pedro se afasta de Sandra um pouco sem graça e diz que não fez nada demais e que não poderia deixar ela sozinha na estrada desse jeito. Mas Sandra não se dá por vencida e se aproxima de João Pedro mais uma vez, encurralando o rapaz entre ela e o cavalo, deixando João Pedro ainda mais sem graça. Sandra olha para ele, se fazendo de sonsa, e fala: mas tô falando a verdade, gostei bastante de você, viu? E como sou praticamente nova por aqui, acho que a gente poderia se dar muito bem. João Pedro fica vermelho com o que Sandra fala, mas ela percebe que está conseguindo conquistar o coração do rapaz. João Pedro consegue se afastar de Sandra e pergunta um pouco sem jeito: e você é parente de alguém daqui? Ou se mudou pra cá recentemente? Sandra sorri e responde, ainda se fazendo de sonsa: na verdade eu sou filho do coronel Egídio, conhece? E você, já que estava por aqui, deve ser filho do coronel Zé Inocêncio, não é? João Pedro se assusta ao descobrir de quem Sandra é filha e arregala os olhos perguntando se entendeu direito. Não muito longe dali, Zé Inocêncio observa João Pedro conversando com Sandra e sente que tem algo de muito errado acontecendo por ali. Zé Inocêncio caminha até o altar de Nossa Senhora, abre a porta que está a garrafa, pega seu cramulhão na mão e diz olhando para ele: será que devo me preocupar com João Pedro conversando com aquela menina que eu nunca vi por aqui? O coronel acaba ouvindo um sussurro de seu cramulhãozinho em seu ouvido e descobre que o nome da moça é Sandra e que é filha de Egídio. É neste momento que Mariana chega na sala e estranha ao ver o marido conversando com o diabo. Ela se aproxima dele e pergunta: pra que isso, Inocêncio? Tá tudo bem com você? Zé Inocêncio se assusta com a chegada repentina de Mariana e responde: comigo tá tudo bem sim, Mariana.
mas fiquei um pouco preocupado quando vi João Pedro conversando com uma moça que nunca vi na vida. E agora meu diabinho acabou de me contar que ela se chama Sandra e é filha daquele filhote de pica-pau. Mariana fica levemente incomodada ao descobrir que Sandra está próxima de João Pedro, mas tenta disfarçar e diz: "E João Pedro tá de graça com ela, é? Parece até que não sabe das coisas que ele espera." Zé Inocêncio percebe que Mariana ficou estranha e pergunta: "Tá com ciúmes de João Pedro, Mariana?" Mariana responde: "Pode parar com essas insinuações aí, que a gente já conversou sobre isso tem muito tempo." Mariana desvia do assunto e deixa Zé Inocêncio sozinho na sala com o cramulhãozinho na mão, enquanto ele tenta entender tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, João Pedro leva um susto ao descobrir que Sandra é filha de Egídio. Ele tenta se afastar dela e diz: "Oxe, se você é filho daquele filhote de pica-pau lá, acho melhor a gente não ficar muito próximo não, porque pode não prestar." Sandra continua se fazendo de sonsa e fala: "Pelo visto você é filho do seu Zé Inocêncio, né? Pois olhe, eu também odeio as atitudes do meu painho. Por essas e outras que eu fiquei tanto tempo longe daqui, porque não suportava ficar vendo as corrupções dele e das traições que ele fazia com manhinha." João Pedro olha desconfiado e pergunta: "E você tá falando a verdade, é?" Sandra responde: "Oxe, mas é claro que eu tô. Já sei dessa história toda de cabo a rabo. E lhe digo mais, tô do lado de Zé Inocêncio nessa história." João Pedro respira aliviado e afirma: "Nossa, jurava que você fosse só mais uma patricinha, filha de coronel poderoso." Sandra sorri vitoriosa ao perceber que João Pedro caiu em seu jogo de sedução e decide ir mais fundo ao dizer: "Que nada, eu sou muito simples e amo muito essa história toda. E falando nessa história, e o facão de seu pai?" João Pedro estranha a pergunta de Sandra sobre o facão de Zé Inocêncio e pergunta: "Oxe, e o que tem ele?" Sandra se faz de inocente e responde: "Ah, nada demais. É que eu já ouvi essa história toda 1 milhão de vezes. Aí fiquei mais curiosa para saber mais e poder ver. Será que você me leva até o pé de Jequitibá, que seu pai fincou o facão?" João Pedro fica um pouco apreensivo com essa pergunta e fala: "Acho melhor a gente não ir lá não. Pai não vai gostar. Eu não tô querendo arranjar confusão, sabe?" Sandra sorri e responde: "Tudo bem, sem problemas. Falei só por falar mesmo. Mas acho que a gente podia ir dar uma volta num rio que tem aqui perto. Ia lá quando criança. Isso você não pode me negar." João Pedro dá uma risada e se dá por vencido. Sandra comemora e eles caminham até o rio que Sandra falou. Mas o que João Pedro não imagina é que Egídio está escondido na mata, esperando eles chegarem para dar o bote. Quando eles chegam no local do rio, Egídio não consegue mais se esconder e João Pedro o vê escondido atrás do mato e percebe que pode ter caído numa cilada. João Pedro olha para Sandra chocado e fala: "Isso aqui foi uma tocaia, Sandra?" Mas antes que possa reagir, Egídio ataca João Pedro por trás e o vilão tenta sequestrar o rapaz, enquanto Sandra vê tudo. Neste momento, Zé Inocêncio sente a tocaia que armaram para João Pedro, graças a seu cramulhãozinho, e chama Damião para poder lhe ajudar. Damião pergunta: "Você tem certeza disso, patrão?" Zé Inocêncio responde: "Mas é claro que tenho. Meu diabinho me soprou tudo em meu ouvido. A gente tem que ir lá pro rio agora para salvar João Pedro." Os dois saem correndo da fazenda, mas Mariana percebe e pergunta o que está acontecendo.
Zé Inocêncio disfarça e afirma que vai resolver uma questão da fazenda com Damião. Enquanto isso, Egídio e João Pedro continuam lutando na mata e o rapaz consegue se livrar do vilão ao dar uma cotovelada na costela de Egídio. Egídio dá um soco em João Pedro e o rapaz cai no chão, deixando Sandra desesperada. Ela grita: "Painho, você me disse que não queria machucar João Pedro?" Egídio responde debochado: "É, filha, mas é bom você ir aprendendo que às vezes a gente precisa fazer o que não quer." João Pedro se levanta para aproveitar um momento de distração de Egídio com a filha e acerta um soco no meio da cara de Egídio. Egídio perde a paciência, saca sua arma e aponta para João Pedro, que acaba levando um susto. O vilão grita: "Você tem que me agradecer por isso, moleque. Graças a mim, você vai conhecer a sua querida maninha lá no céu." Mas antes que Egídio possa apertar o gatilho, Damião aparece com sua arma e acerta um tiro bem na mão de Egídio, fazendo o vilão largar a arma e cair gemendo de dor no chão. Sandra e João Pedro se assustam com a chegada de Damião e logo em seguida chega Zé Inocêncio furioso. O coronel grita: "Seu filhote de pica-pau, você me paga, desgraçado!" Zé Inocêncio vira bicho e avança em Egídio, mesmo ferido, e dá uma verdadeira surra no vilão, com muitos socos e chutes, enquanto grita: "Você nunca mais vai chegar perto de um dos meus filhos, tá entendendo? Senão eu lhe mato." Zé Inocêncio continua dando socos em Egídio, enquanto Sandra grita desesperada: "Pare com isso, não machuque mais painho, por favor." João Pedro olha para Sandra e grita: "Você é uma mentirosa, isso sim. Se não fosse mulher, ia levar uma surra igual." Sandra se desespera ao ver o rumo que as coisas levaram e fala: "Me perdoe, João Pedro. Eu não queria que isso acontecesse com você. Não imaginava que painho fosse fazer isso." Zé Inocêncio para de bater em Egídio, olha para Sandra e responde: "Pois é bom que agora você fique sabendo como as coisas são aqui, menina. Esse seu painho aí não é e nunca foi flor que se cheire." Sandra chora com o que Zé Inocêncio diz e Egídio, mesmo machucado, diz com dificuldade: "O que é seu tá guardado, Zé Inocêncio. Você vai me pagar muito caro por essa surra." Zé Inocêncio encara Egídio no chão e responde: "Pois eu não tenho medo de você. E se você encostar de novo em mais algum filho meu, ou em alguém de minha família, eu lhe mato, desgraçado." João Pedro se aproxima de Zé Inocêncio e os dois vão embora dali, junto de Damião, para a fazenda, deixando Egídio e Sandra sozinhos na mata. Sandra se desespera ao ver Egídio todo machucado e ajuda o pai a se levantar, enquanto ele geme de dor. Ela diz: "Você nunca mais me bote em teus rolos. Olha só, esse aqui quase terminou em tragédia." Egídio não consegue dizer mais nada de tanta dor, e Sandra o ajuda a caminhar até chegar na estrada para que possam pedir ajuda. Enquanto isso, Zé Inocêncio, Damião e João Pedro chegam de volta na fazenda e o coronel briga com o filho. "Isso aqui é para aprender a não ficar caindo no papinho do primeiro rabo de saia que me aparece." João Pedro rebate: "Mas painho, ela me pareceu tão sincera. Não tinha como eu saber, não." Damião tenta defender João Pedro para Zé Inocêncio e diz que o rapaz não fez por mal e que deve ter sido levado na conversa pelo papo de Sandra, que realmente é uma moça muito bonita, o que deixa João Pedro ainda mais sem graça com essa situação. Mas ele promete que vai tomar mais cuidado. Escreve de qual cidade você está me assistindo
se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.